Agora, Cida, voltando ainda nessa época, né, como CFO desse projeto grandioso, lá naquele momento você já tinha desafios, mulher dentro de um cenário de auditores, de CFO, de diretora financeira. Conta um pouquinho para a gente quais foram os desafios que você teve aí, né? Mulher em estar liderando, decidindo ali, né, às vezes milhões e milhões no investimento. Quais foram as passagens que você lembra que realmente foram decisoras para você? Olha, eu acho que eu trago da bagagem da minha casa. Nós somos 6, e são 4 homens e 2 mulheres. E eu descobri aos 21 anos que meu pai não ia me pagar a carteira de motorista, porque meu segundo irmão, eu sou a mais velha. Uhum. Quando ele fez 18 anos, eu já tinha 19. Ele ganhou a carteira, ganhou assim, né? Investimento do papai para tirar a carteira. Aí meu segundo irmão, 3 anos mais novo do que eu, ganhou. Também teve um investimento do papai. Eu descobri aos 21 anos que eu tinha que tirar a carteira com meu dinheiro. Nossa. Então, numa casa de 4 homens e 2 mulheres, sendo que a diferença entre eu ser mais velha e minha irmã eram de 10 anos, ou seja, eu fui filha única, mulher, num determinado período, eu acho que eu não consegui me imaginar com nenhuma dificuldade, a não ser lembrar dessa carteira com muita tristeza, que eu descobri 3 anos só depois, que eu ia ter que me virar sozinha. E assim, é acreditar no potencial. Eu sou realmente de uma geração que não tinha mulheres na auditoria. Então, sou do segundo ano de mulheres. Mulheres em Belo Horizonte, né, gente? Estou falando do meu universo. Sim, claro. Que eu vivi até um período grande da minha vida, até os 40 anos. Então, quando eu fui admitida, era o segundo ano de mulheres, e em 10 contrataram 3. Então, no primeiro ano, em 10 contrataram 3, no segundo ano comigo, 3. Então, eram 30%, era uma quantidade que eu achava significativa, porque entre 0 e 30% já era uma questão muito importante. Então, eu acho que a gente teve muito apoio. Acho que apoio, respeito... E a postura também, eu acho que conta muito, né? Porque como eu era no mundo masculino interno, em casa, e com uma criação rígida, eu sabia me comportar, né? Se posicionar, assim, né? Me posicionar, principalmente, em relação às opiniões. Então, normalmente eu era mais vigorosa, né? Um pouquinho mais brava, no sentido de eu também quero falar, eu também tenho opinião. E assim, na vida profissional aconteceu naturalmente. É claro que tiveram impasses, é claro que tomaram um susto, tipo a revista inglesa mesmo, onde eu saiu uma reportagem da usina. Foi bem interessante, porque eu estava vendo lá, CFO era difícil encontrar, né? Então, quando o cara se deparou, em vez de ele entrevistar o COO ou o CEO, ele resolveu me entrevistar, que ele falou, Cida, você é a única mulher, você que vai sair na revista. Então, eu nem imaginava, né? Assim, naquela época eu não tinha ideia. Eu simplesmente sobrevivia. Não tinha esse assunto, né? O 30%, ou tem que ter no mínimo um terço, ou tem que ter o mínimo uma figura feminina. Era uma novidade, eu fazia parte dessa novidade. E, assim, se eu puder ter um tempinho aqui para contar uma piada para vocês, eu conto. O que aconteceu? O que aconteceu? 15 pessoas trabalhando na Fiat, desculpa de novo, né, era uma empresa italiana, mas eu estava fazendo auditoria, a equipe era masculina, eu era a única mulher, e fomos lá lavar a mão para almoçar. E era uma pia grande, várias torneiras, uma mesma pia, eu lavando a mão no meio, muitos para lá, muitos para cá, todos os meus colegas da PwC. Aí eu lavando a mão, Cida, você está no banheiro dos homens. Eu falei, gente, vocês vão ter que me tirar daqui discretamente. E assim, foi uma situação constrangedora, mas foi engraçado. Porque assim, eu me fazia parte da equipe, eu nem... Sabe, não teve nenhuma situação constrangedora, claro. Mas para mim foi tão natural, vamos lavar a mão. Entrei com eles, lavei a mão, sem nenhum problema, eles me cercaram, me tiraram do banho. Eu não estou entendendo. Como foi isso? Falei, gente, falou em lavar a mão, entrei com vocês, tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu acho assim, é levar com naturalidade. Sim. É claro que tem momentos muito difíceis, escolhas que são feitas, claro. A gente é minoria, né? Não tem jeito de falar que nós somos maioria, então, ainda mas assim, eu sinto que assim, algumas mulheres, né, que a gente tem em contato aqui, conselheiras, executivas, CEOs, elas sempre me passam o seguinte, eu sempre tive que provar mais, que eu conhecia, que eu sabia mais, que eu dominava mais aquele tema ou assunto para realmente eu me posicionar.
Realmente acontece isso? Ou acontecia isso? Acontecia, mas era tão natural, como o próprio Marcelo brincou, eterno aprendiz, que era uma maneira que eu encarava como trabalhar, né? Então, entender mais, conversar mais, Sim. fazer visitas técnicas por minha conta. Às vezes, ou seja, entregar mais. Entregar assim, o que você estava fazendo lá na tecnologia? A gente está auditando. Não, eu queria saber como é que é a estrutura, né, de inovação. Inovação. Não, isso não está no nosso escopo, né? Sim. Então, me interessava mais e foi natural. É claro, os desafios foram provar sempre, mas sempre estar atualizada, sempre estar preparada, né? Então, precisa de falar italiano? Ok, vamos ticar o italiano. Não tem jeito, né? Precisa de falar o inglês? Vamos ticar o inglês. É curioso, porque a Cida está falando aí de algo como 20, 30 anos atrás, né? Sim. Mas... E aí você olha para o dia de hoje, claro que nós tivemos uma série de avanços tecnológicos, avanços na forma de trabalho, mas ainda as mulheres são minoria em cadeiras de C-level e também nos conselhos. Principalmente conselho, né, Marcelo? Hoje a gente tem algumas pesquisas que apontam 12% só de mulheres à frente de conselhos, e desses 12%, olha só, Cida, em torno de 6 a 7% são acionistas ou sucessoras, fundadoras das empresas, né? Então, olha como a gente tem aí uma longa jornada para trazer a mulher ainda para os conselhos, né? E assim, o que se pudesse falar alguma coisa seria não se sentir inferiorizada, né? E realmente buscar ter a formação e se posicionar, porque eu acho que assim, o que eu não tinha era medo, né? Mas assim, eu aprendi em casa, né, gente? Sim, você já teve lição em casa. Eu tive lição em casa, não vai dar para mim. Não vai dar, porque eu sempre estaria no banco do passageiro. Meu pai achava que a mulher deveria ser conduzida. Né? E não conduzir. Não conduzir. E eu era completamente desfavorável nessa opinião dele. Então, mas é interessante, apesar de desfavorável, você pegou isso como uma mola, né? Falou, opa, já que não vão fazer por mim... Demorei 3 anos, né? Ainda demorei, não vai dar para mim. Então, deixa eu fazer. E depois disso, nunca mais parei de fazer. Claro, entendi. A lição foi essa. Acho que a lição veio de casa. Lição de um ambiente realmente... não tenho só agradecimento, só gratidão pela educação que eu tive, pelo meu pai, pela minha mãe, pela convivência com meus irmãos, mas foi uma lição aprendida, assim, para a vida. Sim, claro. Né? Não vão fazer, eu faço. Então, deixa eu fazer, olha a atitude, né? Deixa eu fazer, eu acho que foi uma decisão. Se vai ter que ser feito, se eu vou ter que fazer, ok, farei. Não, assim, não é vítima. Uhum. Entende? Eu acho que não se fazer de vítima, eu acho que foi o meu melhor mantra. Esquece. Tinha que fazer inventário físico, todo mundo sabe de auditoria, tem que ir lá contar fardos, no meio, às vezes, que não pode ter energia elétrica, porque pode pegar fogo no fardo de algodão. Eu viajava para o interior, assim, sem medo de qualquer atividade que pudesse. Não, essa atividade é exclusivamente masculina ou feminina. Legal. Não tinha isso. Eu peguei o mantra para mim. Eu vou fazer, eu quero a carreira de auditora, então ela tem várias etapas. Né? Você começa como trainee. Então você tem que passar por todas essas experiências. Não tem jeito, né? Então eu fazia inventário físico, empresa grande, e era constrangedor às vezes, porque só tinha eu de mulher num período onde a empresa inteira estava fechada para o inventário. E, de novo, vamos falar de banheiro de novo, porque é crítico para a mulher. Sim, uhum. Quando eu falava assim, gente, eu poderia ir no banheiro, tinha que ir de carro, acionar a segurança. E eu falei, gente, então vou ter que ter planejamento. É curioso isso que você está dizendo. De sanitário. Olha só, muda tudo. Né? Porque outro dia nós tivemos aqui uma pessoa conosco falando que, em determinada situação, tiveram que construir um banheiro feminino porque só tinha homens. E aí se tocaram, poxa, agora tem uma mulher, vai ter que fazer um banheiro a mais. É verdade. E a gente não está falando de 200 anos atrás. Não. Estamos falando de 20, 30 anos atrás. Então, assim, era crítico, né? Porque, poxa, como é que vamos fazer? Eu já fui, já tive minhas alocações de horas de auditoria que caíram porque eu era mulher, mas aí eu tive um sol, né, brilhante na minha vida, que foi as pessoas, outro respeito que eu falo em Big Four é o cuidado do capital humano,
é você ter um sol, eu era sombra. Então, onde meu sol ia, eu ia nas programações. E ele foi uma pessoa que questionou por que a Cidinha perdeu a programação dela. Ela é minha sombra. Ela não está indo comigo para o interior fazer um inventário físico. Ah, não, mas né, a mulher estava viajando. Mas assim, peraí, ela vai seguir a carreira ou não vai seguir a carreira? Ok, se ela vai seguir a carreira, ela vai comigo. E realmente fiz a viagem, fui para o interior, acordar de madrugada, contar fardos de algodão, entrar na fábrica, e aí, por acaso, era uma fábrica também muito feminina, né? Então, não fiquei tão sozinha. Mas acho que foram desafios que encarar, o desafio independente de pensar se você é homem ou mulher. Sim. Nunca pensar qual é o meu gênero, é pensar se eu tenho capacidade ou não. Eu acho que essas eram as perguntas que eu me fazia. Se eu me sentia preparada, nada me impediria. Agora, se não, vou me preparar primeiro para depois me candidatar. Isso é se posicionar, né? Eu acho que assim, as oportunidades estão aí, então se posicionar para buscar essas oportunidades. Mas claro, se você tem um patrocinador que pode também te puxar, como o teu sol que você falou. Sim, foi uma pessoa bem então, importante. Eu tive muitas experiências profissionais, graças a esse cara que falou assim, ou a Cidinha tá, ou a Cidinha não tá. Sim. Qual que é? Ela entrou, mas não vai querer seguir? Como é que vai ser? Não, ela nem falou nada, nós é que tiramos a programação, então coloca ela de novo. E aí performei uma vez, performei duas, performei quantas foram necessárias.